Então vamos ao vídeo que vocês estão me pedindo desde manhã hoje sobre essa fala específica do Paulo Guedes. Ouçam. Todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. Vai para Cachoeira do Itapemirim, vai conhecer onde Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil. Entendeu? Tá cheio de coisa bonita para ver. Vamos botar todo mundo para conhecer o Brasil. Eu até de vez em quando eu quis dar o exemplo também, antes que fale. O ministro diz que a empregada doméstica estava indo para Disneyland. Não. O ministro está dizendo que o câmbio estava tão barato que todo mundo estava indo para Disneyland, até as classes sociais, mas todo mundo tem que ir para Disneyland conhecer um dia, mas não em 3, 4 vezes por ano, né? Porque com dólar a 1,80 tinha gente indo 4 vezes por ano. Sabe, bem, agora eu não tenho aqui, mas na casa anterior eu tinha um painel aqui, um quadro branco, no qual eu colocava as pautas para o canal, os vídeos que eu faria aqui. Então, vídeos futuros, ideias, e anotando ali, deixando separado para quem sabe um dia vir aqui e comentar esses assuntos. O quadro está no canto ali, porque eu nem usava, na verdade. Mas eu tenho a impressão que esse governo Bolsonaro, eles têm esse quadro branco com pautas. Pautas esdrúxulas, falas esdrúxulas para desviar a atenção das pessoas. E eles vão revezando. Agora é você, Bolsonaro, vai lá e fala merda. Agora é o Carlos Bolsonaro, agora é o Eduardo, agora é a Damares, agora é o Weintraub, agora é o Paulo Guedes, agora é o Salles. Sempre tem alguém para falar uma coisa absurda, completamente absurda, e desviar o foco de algo muito mais sério. Como eu disse no vídeo de ontem, se não me engano, sobre o caso do Adriano da Nóbrega, sobre o caso do miliciano, chefe criminoso e amigo bastante próximo, na verdade, da família Bolsonaro, do Queiroz, que foi executado na Bahia, eu disse que rapidamente apareceria algum tipo de comentário bizarro vindo dos Bolsonaros ou de quem está próximo deles. E isso não era previsão, isso não era profetizar nada, isso é dizer o óbvio, porque é como eles operam. Eles trabalham com esse caos, eles trabalham com essa desorientação das pessoas. Eles vão jogando a gente para um lado para o outro, a gente vai fazendo o jogo deles, comprando esse jogo deles, sem saber muito bem onde se concentrar. Então essa fala do Paulo Guedes parece, na minha opinião, se inserir nesse jogo deles. Eu não sei se é intencional isso, não sei se eles fazem de fato, como eu disse, o quadro branco ali, anotando as pautas futuras. Mas certamente tem esse fator de desmobilização das pessoas, de confundir-nos para que a gente nunca se concentre de maneira decisiva e analítica e profunda sobre uma merda que o Bolsonaro fez. E nesse caso, em particular, os vínculos com as milícias. Porque isso é muito grave, isso é muito sério, isso deveria ser investigado. Certamente, se escavarem isso, se investigarem isso, vão trazer à tona muita sujeira, muita imundície da família Bolsonaro. Por outro lado, no caso do Paulo Guedes em particular, eu acho que, como eu disse aqui no vídeo mais cedo, você tem dois grandes pilares do governo Bolsonaro, que é, por um lado, o Paulo Guedes e, outro lado, o Moro. Então, nesse sentido, quando o Paulo Guedes fala esse tipo de barbaridade, como ele disse agora, isso reflete, de fato, a proposta econômica e social do governo Bolsonaro. O Paulo Guedes, ele fala para um segmento que odeia pobre. O Paulo Guedes é um sádico, e ele odeia pobre. Como a gente já viu aqui anteriormente, quando ele disse, por exemplo, que o pobre não economiza porque não guarda o dinheiro. Que é uma frase tão tautológica e tão auto-evidente, e ao mesmo tempo tão cruel, porque na verdade ele quer dizer que o pobre conseguiria guardar dinheiro se quisesse, e isso é muito difícil quando você tem contas e dívidas e tá fudido. Então você tem um governo e um ministro da economia como Paulo Guedes que é anti-pobre, que tem ódio a pobre, que quer que pobre se exploda, que pensa no pobre como um entrave, que pensa nas classes mais desfavorecidas como a escória, um problema a ser eliminado, não a ser resolvido. Eu não gravei esse vídeo antes, hoje mais cedo, porque eu queria assistir antes disso, mais uma vez, o documentário da Naomi Klein, que é A Doutrina do Choque, que conta a história do neoliberalismo e das doutrinas do Milton Friedman, que foi quem concebeu essas políticas de desregulamentação e de privatização que são aplicadas no mundo inteiro, em vários países, geralmente em desenvolvimento. Porque a concepção deles é que o Estado é um entrave para a economia, para o mercado, esse Deus mercado. O Estado é um entrave, então é preciso que o Estado se desatribua o máximo possível de certos compromissos. Então, por exemplo, acabar com estatais, o máximo possível.
acabar com leis trabalhistas, acabar com regulamentações econômicas, acabar com uma série de direitos trabalhistas ou de previdência, por exemplo, para que o Estado se afaste disso e deixe que o mercado opere por conta própria. E as consequências disso, como você vê nesse documentário da Naomi Klein, Doutrina do Choque, se você não assistiu, assista, as consequências disso são nefastas. E eles retraçam as trajetórias daquilo que eles chamam de Chicago Boys, que são professores e alunos formados na Universidade de Chicago, e que tem essa pauta neoliberal. E o primeiro estudo de caso deles é o Chile do Pinochet. Como o governo ditatorial do Pinochet aplicou essas medidas econômicas no país e como essas práticas, essas políticas econômicas precisam de crises. Sejam crises que surgem, crises ambientais, crises políticas, sejam crises criadas para isso. E as consequências são terríveis para os trabalhadores. Porque essas políticas econômicas neoliberais, elas favorecem um segmento muito específico, a elite, obviamente, um segmento muito delimitado, em detrimento do resto da população. E do mesmo modo como Paulo Guedes enxerga o pobre como um estorvo, essas políticas neoliberais, concebidas pelo Friedman e aplicadas em vários países pelo mundo, também pensam desse modo. O pobre que se exploda, o pobre que se vire. Não é compromisso do governo cuidar de pobre, o pobre que se exploda. Então quando você tem o Paulo Guedes dizendo que o dólar alto é bom porque isso ajuda o Brasil de algum modo, e por outro lado, o dólar baixo era ruim porque o pobre podia ir para Disney, a empregada doméstica podia ir para Disney, você vê como essa mentalidade elitista é doentia, e é psicopata, e é sádica, como eu disse. É bom para o mercado e o resto que se dane. Você aí, trabalhador, que se dane. Perca seus direitos, perca sua aposentadoria, perca tudo. Perca o poder de compra, que se exploda, você não é o problema do Estado. O Estado do Paulo Guedes está pouco se lixando para você. Você que morra. Abra espaço para os demais. Para quem tem grana, para quem pode prosperar. E o que você vê com essas práticas neoliberais é justamente a profunda desigualdade que isso acarreta. Porque tem essa mitologia em torno do mercado como se ele fosse autorregular, como se ele fosse uma inteligência, uma mão invisível cuidando das relações e fosse se autorregular. E na prática o que acontece é o aumento, é a agudização da desigualdade. Porque a lógica deles é que quando você tira essas regulamentações, quando o mercado opera, ele vai crescer o bolo. Então mais negócios ocorrerão, mais pessoas enriquecerão, isso vai aumentar o bolo e assim fica mais fácil redistribuir o bolo para as pessoas. E o que acontece na prática não é isso. Mesmo se o bolo crescer, o que nem sempre acontece, mesmo se o bolo crescer, o que vai acontecer é que um pequeno grupo diminuto, minúsculo, vai concentrar boa parte das riquezas e o resto vai ficar na miséria. Esse é o projeto do Paulo Guedes e esse é o projeto do Bolsonaro, de enriquecer um grupo minúsculo, diminuto, do qual você não faz parte, certamente, e o resto que se dane. E só uma curiosidade aqui, só um fato aqui, que eu presenciei em primeira mão, na verdade, então não estou inventando, nem especulando, nem puxando de fontes secundárias. Certamente na época que o dólar estava 1 por 1, 1 e pouco, 2 por 1, a empregada doméstica não viajava para Miami, não ia para Nova York. E eu estava lá, eu estava em Nova York, morava lá, trabalhava com turistas, trabalhava com turismo, escrevia um guia de turismo para Nova York, então eu sabia qual era a demografia que ia para lá, e não era empregada doméstica. Você via alguns grupos que você não via normalmente, professores, por exemplo, que conseguiam juntar um dinheirinho, fazer lua de mel nos Estados Unidos. Você via alguns grupos diferentes, que não iam habitualmente para os Estados Unidos. Você via isso. Mas na empregada doméstica, o trabalhador braçal, a pessoa mais fragilizada, o que ela viu nesse período foi um acesso ao consumo, coisa que foi vetada aos brasileiros, ou uma grande parcela dos brasileiros, durante muito tempo. Pessoas podendo comprar geladeira, pessoas podendo comprar um tênis legal, pessoas podendo comprar coisas que elas não compravam antes. Elas tiveram acesso a consumo. E não a esse tipo de luxo. Porque ir para os Estados Unidos e viajar para a Europa é luxo. E certamente o pedreiro, a empregada doméstica, não ia para Nova York, não ia para Miami. Então é um exagero do Paulo Guedes aqui para retratar justamente o horror que eles têm ao pobre, o ódio ao pobre, o desprezo ao pobre. O Gessé Souza diz isso muito bem no livro dele, Elite do Atraso. E também eu vi uma palestra dele muito interessante no qual ele fala sobre isso. Como a elite, que é um grupo muito diminuto, do qual você não faz parte, certamente, e a classe média, do qual você pode fazer parte, talvez, tem esse pavor do pobre, tem esse ódio do pobre. Aquilo que Gessé Souza chama, de maneira irônica, a ralé brasileira, que são pessoas que são completamente desprovidas, não apenas de dinheiro, não apenas de acesso a certos bens de consumo, mas de dignidade, de respeito. Pessoas que ainda estão no estágio de semi-escravidão,
são herdeiras da escravidão. Certamente o governo Bolsonaro, na figura do Paulo Guedes, não tem menor preocupação e menor respeito por essa tal ralé brasileira, nas palavras do Gessé Souza. Tanto que você viu, por exemplo, recentemente aqui, uma notícia falando sobre pessoas, muitas pessoas, quase 1 milhão de pessoas, que não estão recebendo mais a Bolsa Família. Ou seja, pessoas que dependiam disso para comer, para sobreviver e que estão novamente na miséria, numa situação extremamente precária, sem rede de segurança, com dinheiro que realmente é para comida, para sobreviver, e estão abandonados de novo pelo governo. Então essa frase do Paulo Guedes, é claro que é um óbvio exagero, uma mentira talvez, porque a empregada doméstica não ia para Disney. Além de ser um exagero, ela demonstra, ela explicita o Brasil que o Bolsonaro quer, que as elites querem, e que a classe média, uma parte dela pelo menos, quer. Pessoas na miséria, marginalizadas e pelas quais ninguém se importa. Ou pouquíssima gente se importa, de fato. E isso é o reflexo dessa doutrina do choque, como apresentado pela Naomi Klein, de aproveitar crises políticas, sociais ou criar crises para implementar essas duras medidas econômicas que favorecem apenas a elite, que aprofundam desigualdades sociais e certamente vai aprofundar também vários problemas endêmicos e históricos do Brasil, como a violência urbana, como baixos índices de educação. Bem, uma série de problemas que você sabe muito bem também, que vocês convivem com isso todo dia. E outra coisa também que tem a ver com as privatizações, eu quero deixar no final desse vídeo aqui um vídeo que foi enviado pelos petroleiros que estão em greve agora. E é muito importante vocês ouvirem o que eles têm para dizer, porque tem a ver justamente com essas medidas neoliberais implementadas pelo Paulo Guedes agora, de destruição de patrimônios estatais do Brasil, como a Petrobras. Então eles querem destruir isso. Eles querem destruir, sucatear essas estatais. O Paulo Guedes já chamou servidores públicos de parasitas recentemente também. Ou seja, você tem toda uma classe de pessoas, professores, policiais, petroleiros, por exemplo, servidores públicos, trabalhadores administrativos, que são, na cabeça do Paulo Guedes, parasitas. Para você ver o desprezo que ele tem pelos trabalhadores, para você ver o desprezo que ele tem para quem está contribuindo de algum modo para o país. É um desprezo, é um desprezo. Só tem apreço, só tem respeito, só tem preocupação com os milionários, com as elites. Ou seja, nós não fazemos parte disso. O Brasil do Bolsonaro é Brasil para uma minoria ínfima. Nós não fazemos parte desse projeto. Então confira aqui no final desse vídeo o relato dos petroleiros falando sobre a greve deles, o que eles estão reivindicando, o que tem acontecido com o Petrobras também, esse projeto de destruição da Petrobras agora, desse patrimônio do Brasil, de fato. E eu quero saber o que vocês pensam sobre essa fala do Paulo Guedes aí, se vocês tinham ouvido isso antes, deixa aqui no comentário. Me conte o que vocês pensam sobre isso, gente. Sinceramente, realmente é desesperador ver o rumo para onde as coisas estão indo. É desesperador. É desesperador. É um projeto de destruição do país, é um projeto de destruição... É difícil. Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio. A gente se vê por aí. Confira o vídeo aqui no final com o depoimento dos petroleiros agora que estão em greve. A gente se vê por aí. Tchau. Olá, Henry, tudo bem? Eu sou David Bacelar, diretor da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras. Estou aqui junto com o Tadeu Porto, o Ademir Mãozinha, a Cibele e o Silva, nessa ocupação da sala 01 do 4º andar, onde fica o RH da Petrobras, aqui na sua sede, no Rio de Janeiro. Nós compomos a Comissão Permanente de Negociação da FUP, que chegou aqui no dia 31, sexta-feira, às 15 horas, para nós, mais uma vez, tentarmos resolver de forma negocial o impasse que foi estabelecido a partir do anúncio da demissão sumária e em massa de 1.000 trabalhadores e trabalhadoras da Fafem Paraná, ali em Araucária, e também sobre algumas medidas unilaterais que estão sendo impostas desde o dia 1º de fevereiro, principalmente em áreas operacionais do sistema Petrobras. Aqui chegamos, colocamos a nossa disponibilidade para negociar a fim de resolver o problema e até anunciamos que poderíamos suspender a greve que estava anunciada para iniciar às 0 hora do dia 1º de fevereiro. Fomos aqui muito mal recebidos pela gerência de gestão de pessoas da Petrobras, que nos ameaçou retirar daqui cada um e cada uma de forma desconfortável, ou seja, utilizando a força, e estamos aqui desde então. Como a resposta ela foi negativa a respeito dos nossos pleitos, da pauta que tinha sido entregue à gestão da empresa, nós iniciamos a greve nacional da categoria petroleira no dia 1º de fevereiro e ela se estende até hoje, dia 12 de fevereiro, ou seja, já estamos no 12º dia de greve, numa greve forte que tem objetivos claros.
a suspensão das demissões em massa que foram anunciadas na Fafem Paraná e a suspensão das medidas arbitrárias que foram impostas desde o dia 1º de fevereiro, para que a gestão da empresa ela volte para a mesa de negociação e respeite a negociação coletiva garantida no nosso acordo coletivo de trabalho. Desde o dia 1º, a greve ela vem com muita força, numa crescente boa, com adesão a cada dia de trabalhadores e trabalhadoras de diversas unidades do sistema Petrobras, desde plataformas, refinarias, terminais e até mesmo algumas áreas administrativas da empresa aqui no Brasil. Já temos mais de 20 mil trabalhadores e trabalhadoras nessa greve em 13 estados da nossa federação, com mais de 100 unidades da empresa no país, com pessoas fazendo a greve acontecer. E justamente devido a isso, nós tivemos, infelizmente, uma liminar, uma decisão monocrática do ministro Ives Gandra a respeito da nossa greve, não a declarando ilegal ou abusiva, mas estabelecendo algumas condições para que essa greve fosse executada. Desde então, os sindicatos filiados à FUP e à própria FUP têm buscado uma série de esclarecimentos da gestão da Petrobras para que nós possamos cumprir essa liminar. Mas, infelizmente, a gestão não tem nos dado respostas e, devido a esse silêncio, nós fizemos com que os sindicatos conversassem com os trabalhadores e trabalhadoras e fôssemos até essas unidades operacionais. Temos diversos vídeos rodando aí na internet mostrando dirigentes sindicais juntos com 100, 200, 300 trabalhadores e trabalhadoras para acessar as plantas industriais, mas a gestão da empresa não tem permitido a nossa entrada para cumprir essas condições que o próprio ministro Ives Gandra colocou. Por isso nós não entendemos o porquê das multas vultuosas aos nossos sindicatos, multas que chegam a monta de R$ 4.500.000 por dia e que asfixiam financeiramente o movimento sindical petroleiro aqui no Brasil. Infelizmente, além dessa decisão do ministro Ives Gandra, tivemos aí recentemente, na verdade nesse dia de hoje, uma decisão do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, fazendo uma referência a uma greve que nós realizamos em novembro de 2019 e criando uma confusão com relação a essa greve de 2020. Na verdade, ele acaba ratificando a decisão do Ives Gandra naquele momento, ou seja, novembro do ano passado, que tinha sido modificada pela seção de dissídios coletivos do TST. Então estamos nesse impasse dentro do judiciário brasileiro. Óbvio que os nossos advogados já estão conversando com ministros e ministras, tanto no TST e agora também no STF, para que o direito constitucional de greve nos seja garantido. Dessa maneira, a greve da categoria petroleira ela continua forte em todas essas unidades. Ainda há uma possibilidade de ascensão com adesão de trabalhadores e trabalhadoras de outras plataformas, de outros terminais, para que nós possamos garantir a suspensão dessas demissões arbitrárias em massa que estão sendo realizadas na Fafem Paraná e também a suspensão das medidas unilaterais impostas pela gestão da empresa. Entendemos que tudo isso está linkado com o processo de desmonte e privatização da empresa, que acaba atingindo de morte o índice de desemprego que aumenta a cada dia no país, atingindo também e ampliando ainda mais o processo de desindustrialização que está posto pelo governo Bolsonaro com o apoio do ministro da Economia Paulo Guedes, e também atinge a população brasileira, que acaba pagando muito mais caro pelos derivados de petróleo, que poderiam chegar a cada um e cada um, a cada brasileiro, a cada brasileira, por um preço justo, garantindo rentabilidade para a Petrobras e seus acionistas, a União, mas com preços justos para a população. Dessa maneira, a greve continua forte e com certeza teremos novas informações aí para você nos próximos momentos que nós tivermos a oportunidade. Forte abraço.